Eles disseram para mim, Carlos, você não muda. Nem se o regulamento mandar? Eles disseram assim, porque foi palavrado. O seguinte, mudar o seguinte, falaram hoje comigo, já conversei, eu trouxe até o voltei, só que ele precisou de ir embora porque tem que trabalhar. Vai ser bom se ele estivesse aqui também. Porque é o seguinte... Ele está nervoso, Carlos, ele chegou falando que vai estar até na promotora já, ele falou. Mas eu acho o seguinte, por exemplo, que ele está em votação aqui. Quem concorda com essa tabela aqui, fala assim, quem não concorda, fala não. E depois não. Sabe o que? Mas da mesma forma que ele está nervoso, falou de entrar na promotora, então o Nanico também falou. Então, são casos que o senhor vai, né? O presidente do Marquês é o Cid. Eu não vou entrar nisso. Quem resolve o Marquês é o Cid. O Nanico fala o que ele fala. O presidente do Marquês é o Cid, que ele decidiu. Na minha opinião, se o TI falou em entrar em promotora, se ele entrar em promotora, é furar buraco na água, porque ela vai acompanhar o que está no regulamento. A reunião. A primeira coisa que ela vai perguntar, me pedir, me dá o regulamento do campeonato. O que está escrito no regulamento? Isso sim, o que está escrito no regulamento é o que está aqui. O primeiro colocado do aspirante acompanha o primeiro colocado titular. Não vai ter o que falar. Pronto. Mas desculpa, Jacques, eu vou falar Sim, aqui. não, Desculpa, se isso acontecer, a palavra do secretário cai por terra. Que ele fez, foi ele que estava na frente aqui, e foi combinado, ele mandou gravar, ele falando, mandou todas as pessoas que estavam aqui falar. Não que eu estou contra ele ou contra o regulamento. Estou dizendo assim, a palavra dele cai por terra. Por quê? Está na mão dele como secretário. A gente poderia ter visto isso antes de chegar até esse ponto. Para decidir, olhar o regulamento, seguir o regulamento. Dizem que foi dada a palavra, né? O Marquês, né? O Cid como representante do Marquês disse que não falou. O Valteir como representante de Santa Terezinha disse que o Cid falou. E ele falou que queria até conversar com ele aqui presente, tivesse conversar também, falar que, como ele entendeu isso. O Riz está aqui e o Pedaleg. O Pedaleg disse que entendeu justamente como entendeu o pessoal de Santa Terezinha. É porque, pelo que o Cid quis dizer, não foi questão de reduzir gasto. Reduzir gasto foi o seguinte: nós ia ter que jogar lá no Macuco, o nosso segundo guarda. No caso, se ia ter que jogar lá, ué. Ia ter que subir lá para jogar contra vocês. No caso, então, vocês vão ter foi que jogar nesse no ponto Macuco, que o Cid quis reduzir não é verdade? gasto. O segundo quadro acompanha o titular e dessa forma fosse. Ele falou que tinha que acompanhar o segundo quadro, já que ele está falando isso. Se tiver que acompanhar o aspirante, o titular, eles têm direito de jogar lá em cima, porque não tem nada naquela reunião foi feito para não acontecer isso. E se acontecer, se mudar do jeito que vocês entenderam, aí vai ter que jogar lá em cima. Vai ter que jogar lá em cima. Aí ele, no mesmo dia que o Pedro Alegre e você jogar titular no Marquês, o Macuco vai mandar o jogo deles contra vocês mesmo lá em cima. Vai ter que ter 2 polícias, vai ter que ter 4 lá, vai ter que ter lá e aqui. Aí. Mas se acontecer o caso também de hiperregulamento, significa a mesma coisa. Se o titular tem direito de jogar pela classificação, o aspirante também teria direito. O aspirante deles teria direito de mandar o jogo lá em cima. O risco teria que sair de casa e jogar lá em cima. Mas é isso, a reunião, Carlos, foi feito para isso. Porque como você vai... Já não tem polícia. Nem para manter os jogos aqui. O regulamento já foi feito. O regulamento já foi feito. O primeiro lugar do aspirante acompanhar o primeiro lugar do titular para evitar mando de campo do aspirante. O titular que vai mandar o mando tem o mando de campo. O primeiro e o segundo lugar do titular que tem o mando de campo. Porque se for do jeito que o TI falou, mudar tudo, igual o Fagner falou, vai ter no mesmo dia um jogo seu aqui e um jogo seu lá no Macuco. Aí eu vou ter que ter 6 árbitros, eu vou ter que ter 4 policiais, você vai ter que alugar 11 para ir lá em cima, sendo que você faz 2 jogos aqui embaixo. Desculpa, Jacques, mas isso não muda nada não. Do jeito que foi feito na reunião passada, foi decidido, não muda nada. Se for jogar nós com o Macuco, não muda nada. O Macuco desce e joga com nós no Marquês. E nós não jogamos com o Pedaleg. O Riz recebe um Marquês lá em cima, aspirante titular, e joga lá. A coisa continua da mesma maneira. O que acontece é um mal entendido na primeira reunião. Foi um mal entendido então deles aí, eu não sei quem foi, porque eu não estava presente na reunião, mas teve um mal entendido. Por quê? O TI diz que foi firmado, ele disse que combinaram do aspirante acompanhar o titular. Ele falou. Então, como que não vai resolver? Fala o que não vai resolver. O Pedaleg também afirma uma coisa, mas o Riz
né, e o Macuco, no caso, está afirmando outra coisa, como você está dizendo. Eu não estou dizendo que vocês estão errados, mas não estou dizendo que o camarada Mas que aí, veio na reunião está errado também. 3 falando uma coisa e 2 falando outra. Não estou falando que é minoria, mas tá 3 falando uma coisa e 2 outra. 3 fala que tem que ser do jeito que está no regulamento e 2 fala que tem que ser do outro jeito, não é do jeito que está no regulamento. Como nós vamos resolver isso? Pelo que eu estou entendendo, o TI entendeu errado no que quer dizer o aspirante acompanhar o titular. Ele entendeu o seguinte: o seu aspirante acompanhar o seu titular, o aspirante do Marquês acompanhar o titular dele. Isso não existe. Foi o que ele entendeu. Não, eu estou dizendo que eu entendi pelo que ele entendeu. Pode ter sido isso. Mas o que quer dizer o aspirante acompanhar o titular é o primeiro colocado do aspirante acompanhar o primeiro colocado do titular. Sempre foi assim, não tem O segundo colocado do aspirante acompanhar o segundo colocado do titular. Jacques, mas como o TI pode ter entendido errado, o Cid também pode ter entendido errado. Mas quem falou foi ele, como é que ele entendeu errado? O Cid pode ter feito errado, então. Não, porque. Ele Então, tá você dizendo. diz Não, assim, não, que eu mudei, não, 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 você não, tá tô- falando não, que- não estou falando isso, estou falando que pode ter entendido errado, por exemplo. Você, Mas eu falo uma coisa que eu vou entender errado. a mesma coisa, mas você vai Quem entender. falou Mas, foi ele, ó. eu sei, mas o TI também vai entender errado. Ele Falou, então a gente entendeu não pode ele criticar entendeu ninguém. de outra É. maneira. Ele Exato. entendeu. Vamos fazer o seguinte. Eu não tô. Isso aí, ó, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos entrar em votação, ó. Porque discutir e Depois, você concorda com o quê? Eu falo que foi na reunião que eu participei, que é esse sistema aqui, que você falou. Eu sei, mas Do eu regulamento. entendi. É o que eu participei. Vamos começar aí, ó. Pelo regulamento. Pelo regulamento. Eu falo o seguinte. Não falando isso, o que vocês você podem. vai fazer, Não. isso aí Para mim, o que eu vou fazer é o seguinte: não contrariando isso aí, eu vou fazer. O secretário tinha que estar aqui para ele dar a palavra dele. Eu acredito que foi dele. Se ele mudar, que mude qualquer um. Está gravado, você tem gravação. É o seguinte: foi decidido aquele dia. Nós vamos lá no Marquês para jogar contra o Pedro Alegre. O que vai acontecer daí para frente, vocês decidem. Não tem problema, não. A minha palavra é essa: vai ser. Se o secretário quiser vir ele na reunião e tomar a decisão, conversar, O tudo jogo bem. de sábado, o jogo Porque de amanhã é quem? Amanhã nós Vocês e o Riz. E o Riz e o Macu, no aspirante. E o de domingo é Santa Terezinha e Pedro Alegre lá no Marquês. E Marquês e Santa Terezinha lá no Marquês também. Tá. Pelo que o Carlos está me falando, vão manter a rodada então de sábado e domingo. Essa rodada. Aí depois você vai ver o que você vai fazer. Dali para frente. Não, ele está decidido dessa forma. Eu estou decidindo do jeito que Do o jeito secretário colocou tá decidido na reunião. O secretário colocou, foi gravado, o seguinte, que nós jogaríamos no domingo contra o Pedro Alegre e contra o Macuco. Não, contra o Pedro Alegre você vai jogar, só não é contra o Macu, é contra o Marquês. Mas então você está decidindo uma coisa que você... Não, eu não estou decidindo, eu estou falando que está aqui. Se vocês decidirem, aqui vai ser o que vocês decidirem fazer. Não é eu que vou decidir. Então tá bom, então eu decidi uma parte, eu acredito que eles podem decidir, mas então não precisava nem de eu estar aqui na reunião, vocês vinham decidir do jeito Vocês deles. são em 4 representantes de time aqui, não é? Mas falta mais 2 representantes aqui, são 6 do campeonato. O Praça 8. Não, aqui o Praça 8 está fora. Aqui a reunião é para aqueles que estão classificados. Aqui só falta um representante para o da Pedro Alegre. Mas só titular também. Só titular. Só titular. aspirante. Só falta o representante da Pedro Alegre. Olha só, Carlos, eu quero só te explicar uma coisa. Você acha que, querendo ou não, tá todo mundo querendo correr no risco, né? É isso. E aí, o time que vai sair mais prejudicado se fosse olhar se nós estiver querendo sacanear, igual o TI falou que eu estou manipulando o Rafael, falou que eu liguei pro Rafael que eu estou manipulando ele, pra ele falar isso. Eu vou manipular ele pra ele pegar, vamos dizer, o Leão, então, no caso? Pegar o Risco, que é o melhor time? Sinceramente, o que eu tô vendo parece que tá todo mundo fugindo do Rio. A gente está aqui com a prestação que foi falado na reunião do Cid veio aqui. É porque o Cid é o Riz é o Barcelona. Olha, eu digo para vocês com todo respeito que eu tenho pro Riz, mas se quiser até trocar ou quer jogar na Cumbuca de novo, a gente respeita o Riz, mas não tem medo de jogar contra eles não. No campeonato, não tem medo de jogar contra qualquer time desse aí, porque a gente pode sair, pode sair. Só que, não, desculpa eu falar se for quem está correndo, não falar assim, se estiver correndo do risco seria o Marquês, porque nós não jogamos com risco de hipótese nenhuma. Então, vamos seguir o regulamento. Porque agora, e se tivesse, não, escuta isso, e se tivesse o RIS classificou em quarto, se o RIS classifica em terceiro e tivesse vindo para o nosso lado nós enfrentar RIS, titular e aspirante, será que as reuniões estavam acontecendo do mesmo jeito ou seria diferente? Com certeza. Se fosse, ô Carlos, se o time do Rio, olha só, se o Ivaí ele falava assim, ó, todo mundo está com acordo junto com o TI, o que o TI ouviu, eu também ouvi,
Gente, ó, eu ia catar o Carlos do mesmo jeito. Que eu falei que você lá fora Porque do jeito que eles estão querendo, do jeito que eles estão querendo seguir o regulamento, o Marquinhos está correndo isso, está querendo pegar o risco. Como? Claro que não, rapaz. Não tô Olha, falando se isso, seguir não. o Não tô falando regulamento, é titular. Marquinhos e risco titular. Titular, velho. Tô falando titular. Nós estamos falando aspirante. não, O problema é o sim. aspirante. Porque o negócio não é isso, não, é o que foi falado. Eu cheguei aqui e falei, se o papai estiver errado, nós somos o primeiro time que vão ter que ficar quieto e pegar o Rizzi. Só que eu quero saber certo, eu falei isso também. Só que isso aí não está gravado, porque ele chegou depois, já tinha começado a reunião, já tinha um tempo de reunião. Aí ele gravou só um pedaço da reunião, a parte final. Mas que eu cheguei e falei com o Edivan, ó, de acordo com o que o TI está falando, é desse jeito. Mas o papai falou o contrário, eu falei isso. Só que como não tinha nem o representante do Macuca e nem do Rizzi que tinha vindo na reunião, eles não falaram nada, senão eu tinha falado também. Não. Eu acho que tem que seguir o regulamento. Porque se você, olha só, se acontecer assim, muda tudo. O secretário muda por conta dele. Quem vai provar que ele também não está. Se o Marquês chegar, não, eu não vou jogar com eles, porque nós temos que seguir o regulamento. O secretário vai ter que colocar o regulamento, que o campeonato foi feito sem o regulamento, como nós vamos mudar isso? Não tem como mudar isso, não pode mudar o regulamento. Por mais, se tivesse uma ata registrada, tudo certinho, assinado por todos os clubes, que foi feita essa reunião e que é do jeito que o TI falou, nós ia ter que ficar quieto. Agora, como não tem nada, que ele não fez, eu não sei se ele fez, ele não mostrou. Como ninguém ensinou nada e foi pedido, que o papai pediu, eu acho que o Rizzi pediu também, ou o Macuco, não sei, todo mundo pediu para assinar a súmula da reunião que foi feita, a ata, e ele não fez. Então, aquela reunião não existe, se for olhar por isso, nem reunião existe. Vai acatar o quê? O regulamento, se for olhar. Não tem outro jeito, tem que seguir o regulamento, e se não vai entrar em um acordo. É o regulamento que manda.